Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais um dia reunidos diante do Senhor, depois de louvores tão abençoados pelo nosso Deus, depois de recebermos a manifestação do Espírito Santo através da adoração. Agora nós estamos aqui reunidos para poder receber a palavra do Senhor. Nós estamos hoje, na verdade dentro de uma série de mensagens que transformam, e a palavra de Deus para nós nessa noite, como a Amanda bem disse aqui há alguns instantes, o tema é nada me impedirá. Nada me impedirá. Eu quero convidar você a ler comigo, como texto inicial da mensagem de hoje, Êxodo capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e 2 de Êxodo capítulo 5. Êxodo 5, 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Amém, queridos? Feche os olhos, vamos orar ao Pai, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, mais uma vez estamos perante o Senhor por meio da Tua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, que o som da Sua voz seja ouvido nesse lugar. Cada casa, vida e família que está diante dessa transmissão, que receba a porção do Teu Santo Espírito. Pai amado, fala com cada um de nós. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos Seus filhos e filhas. Em tempos tão difíceis, Pai, como esse que nós estamos vivendo, nós, Pai amado, mais uma vez declaramos para o Senhor: somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos do Senhor, não somente em dias difíceis, mas sempre. Senhor amado, nesse momento clamamos: libera o som da Tua voz sobre nós. Não deixe os Seus filhos e filhas, Pai amado, sem o som da Tua voz. Que não seja a voz da minha vontade, a voz do meu espírito, mas que seja a voz do Senhor a falar com cada um de nós. Guia-nos em tudo, por amor do Teu nome assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, é um fato que a adoração é uma matéria muito importante para Deus. Deus, Ele sempre tratou a adoração como algo muito importante. E o diabo, sabendo disso, ele faz de tudo para tentar impedir a nossa adoração a Deus. Nós estamos vivendo dias onde cada vez mais a situação tem se afunilado para que nós não consigamos prestar culto de adoração a Deus. A Bíblia mostra que o culto é dividido em duas partes. O culto é o homem adorando a Deus, o ser humano adorando a Deus, e a segunda parte, Deus falando com o homem, Deus falando com o ser humano. Sabe, desde o início dessa quarentena, nunca foi impedido a igreja de adorar a Deus. Nunca foi impedido. E nem nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos impedidos de adorar a Deus. Porque eu vejo pessoas alegando que a igreja está sendo impedida de adorar a Deus. Nós não estamos sendo impedidos de adorar a Deus, porque nós podemos adorar Ele onde nós estivermos. E nós estamos reunidos agora em espírito e em verdade, mesmo que não num culto presencial aqui no templo, mas estamos reunidos e presentes no mesmo ambiente espiritual, em Deus. E isso é mais importante do que o ambiente físico. Como você trata a adoração aí na sua casa, como você trata a adoração no ambiente onde você está, isso é que de fato importa. Sabe, a adoração é muito importante, e é muito importante entender sobre ela, para que nós possamos desfrutar dos benefícios que ela produz sobre nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos a passagem em Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas estavam presos, e haviam muitos presos naquela prisão também. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus. Repara que eles não só oraram, mas eles oraram e cantaram hinos de louvor a Deus. E durante o louvor, a adoração e a oração, a Bíblia diz que os céus se abriram e a glória de Deus veio, e aquelas prisões, aquelas cadeias tremeram, foram sacudidas pelo poder de Deus, e Paulo e Silas foram libertos. Mas não somente ele, não só eles, mas todas as pessoas que estavam ao redor deles, os prisioneiros que estavam ao redor deles. E a Bíblia diz que nenhum deles fugiu, todos eles permaneceram ali, porque eles ficaram impactados com a glória de Deus. Sabe, queridos, a adoração unida à oração tem o poder
de romper grilhões, romper cadeias, quebrar, sabe, grades que nos cercam. E nós estamos vivendo um tempo onde essa matéria se faz extremamente importante. Você precisa compreender que o inimigo tem estratégias para tentar impedir a adoração do povo de Deus. A nossa luta, é um fato, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Nós não vemos como inimigo os governantes que propõem os decretos para o nosso município ou para o nosso estado. Não são eles que se levantam contra a igreja. Quem se levanta contra a igreja é o inimigo de Deus, Satanás. Porque mesmo que a igreja não pode se reunir no templo nesse tempo, nós podemos adorar a Deus nos nossos lares. Nós podemos engrandecer o santo nome dEle. E nós estamos sendo provados nessa matéria, dia após dia. Tem um ano que nós, livres em Cristo, não temos cultos presenciais. Um ano, desde que começou a quarentena, nós só estamos com cultos online. E a igreja não para de crescer. A igreja não para de se desenvolver, vidas não param de ser transformadas, salvas, pessoas não param de agregar ao ministério. Sabe por quê? Porque o que importa é que nós estejamos em Deus, o adorando em espírito e em verdade. É muito bom estarmos reunidos no templo para adorar o Senhor, é muito bom e importante, mas sabe, mais importante do que estarmos reunidos com o nosso corpo, é estarmos reunidos em espírito, ligados espiritualmente. Eu quero mostrar para você, nessa noite, guiado pelo Espírito Santo, algumas estratégias do inimigo para impedir a adoração do povo de Deus. E eu creio e profetizo em nome de Jesus, que essa é uma mensagem que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, vai trazer a proteção e o favor de Deus sobre você. Então eu quero te mostrar algumas estratégias aqui do inimigo para tentar impedir a adoração do povo de Deus. A primeira dessas estratégias, o Carlos vai estar colocando na tela para nós aí, a primeira dessas estratégias é a seguinte: te dar muitas coisas para fazer, para que você não tenha tempo de adorar a Deus. O inimigo, ele faz isso. Ele propõe muitas coisas para que nós façamos, para que não tenhamos tempo para adorar a Deus. E o texto que nós lemos, o texto inicial, revela o momento em que Arão e Moisés foram até o faraó para dizer para eles aquilo que Deus tinha mandado: deixe o meu povo ir para prestar uma festa para mim no deserto, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. E faraó disse: olha, eu não conheço o Senhor, eu não vou obedecê-lo, e eu não vou deixar Israel ir, mas o nosso Deus é um Deus poderoso. E com mão forte Ele faz tudo o que é necessário para que o nome dEle continue sendo louvado e exaltado. Então, o texto no verso 6 agora do capítulo 5, mostra para nós essa realidade, de que o inimigo tenta nos dar muitas coisas para fazer, para que nós não tenhamos tempo para adorar a Deus. E diz assim, o verso 6 do capítulo 5 de Êxodo: no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exija que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Queridos, o inimigo tenta de todas as formas te encher de coisas para você fazer, para você não ter tempo para adorar a Deus. E deixa eu te falar uma coisa: não importa se o que você está fazendo vai te dar muito dinheiro, se está te tirando da presença de Deus, não é bênção de Deus para a sua vida. Nesses dias de dificuldade, nesses dias de quarentena, o inimigo ainda tenta propor algo dentro do nosso coração. Ele tenta propor assim: trabalhe mais. Você precisa trabalhar mais porque as coisas estão difíceis. E ele fala isso com muitas pessoas e muitos acatam essa direção dele. Mas nós precisamos compreender que nada pode nos impedir de adorar a Deus. Nem as bênçãos, nem as provações, nem a bonança, nem a dificuldade pode nos impedir de adorar a Deus. Nós temos que ser adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então,
Se você tem vivido um tempo onde o inimigo tem colocado muitas coisas, e não é só trabalho, é muito entretenimento. Tem gente que está dentro de casa e não pode trabalhar, às vezes o trabalho não está funcionando. Começa a se enfiar em todo tipo de entretenimento. Chega a hora do culto, chega a hora da oração, chega a hora de buscar a Deus, não tem tempo para Deus, está com a mente exausta, não consegue orar à noite, não consegue orar pela manhã, porque de manhã tem que levantar correndo. Não consegue orar à noite porque a noite está muito cansado, porque está oferecendo migalha para Deus, o resto para Deus. Ei, não permita que o inimigo te dê coisa, e se ele tiver que te dar dinheiro para te afastar de Deus, ele te dá. O inimigo não tem problema em dar para alguns aquilo que vai os afastar de Deus. Se for dinheiro, ele dá dinheiro. Se for relacionamento, ele dá relacionamento. Seja o que for, ele não está preocupado com a sua vida, se você vai ficar mal, se você vai ficar depressivo, se você vai ficar doente. Não, a maior preocupação do inimigo é te afastar de Deus, é impedir você de adorar o Senhor. Porque a adoração é a manifestação da gratidão. E nós já aprendemos que quando somos gratos, Deus multiplica as bênçãos dele sobre a nossa vida. Mas quando somos ingratos, Deus definha, Deus tira, Deus fecha os céus e nós não somos abençoados. Então, se o inimigo entende, ele entende que a adoração é um ato de gratidão, ele vai tentar te dar tudo para poder te impedir de estar na presença de Deus. Se é dinheiro que te faz deixar o culto, deixar a oração, deixar a adoração, deixar de ter tempo com Deus, deixar de ler a Bíblia Sagrada. Se é dinheiro, ele te dá dinheiro. Se é trabalho, ele te dá trabalho. Se é status, ele te dá status. Se é entretenimento, ele te dá entretenimento. Qualquer coisa que for preciso para que você esteja longe de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor não te chamou para viver longe dele, Ele chamou você para viver perto dele, com ele, andar com ele, caminhar com ele. Ei, em nome de Jesus, levanta a sua mão e declara assim: nada vai me impedir de adorar ao meu Deus. Aleluia. Se você realmente crê nisso, exalte ao Senhor. Aleluia. Tem uma frase que Deus me deu que diz assim: cuidado, o diabo coloca muitas coisas para você fazer apenas para roubar o seu tempo. Cuidado, o diabo coloca muitas coisas para você fazer apenas para roubar o seu tempo. Então, em nome de Jesus, compreenda, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, uma das sementes que ele aponta é a semente que caiu em meio aos espinhos. E aí ele fala no verso 22 de Mateus 13, ele diz o seguinte, ele explica para os discípulos o que significa a semente que cai no meio de espinhos. E ele diz: é aquela pessoa que recebe a palavra, mas os cuidados dessa vida são tão grandes, essa pessoa está tão preocupada com trabalho, com dinheiro, com bens, com riquezas, que toda essa preocupação sufoca a semente. Ela não dá tempo para a palavra brotar dentro dela, ela não dá tempo para a palavra crescer no coração dela. Então, tudo isso que está sobre ela começa a sufocar a semente e ela não produz o fruto para o qual ela foi lançada. Não permita que as coisas desse mundo roubem você da presença de Deus. Preste muita atenção aqui. A segunda estratégia, então a primeira estratégia que nós vimos aqui é: o inimigo te dá muitas coisas para fazer com que você não tenha tempo para adorar a Deus. A segunda estratégia que o inimigo coloca para tentar nos impedir é a seguinte: tentar te manter escravo. O diabo tenta fazer isso, nos manter escravos. Olha o que diz o verso 25 do capítulo 8 de Êxodo. Êxodo 8, verso 25 diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Olha o que ele fez. Sabe, Moisés e Arão foram lá na primeira vez, ele diz: não conheço o Deus de vocês, não vou deixar ir. E aí Deus vem e começa a pesar, Deus vem e começa a trazer as pragas sobre o Egito. E aí Faraó começa a ficar preocupado. E aí Faraó agora diz assim: não, tudo bem, vocês podem ir prestar culto a Deus, vocês podem ir adorar ao Deus de vocês, mas façam isso aqui no país mesmo. Aí a resposta de Moisés está em Êxodo 8, 26. Moisés ele deixa claro o seguinte, ele fala assim: não, nós não podemos fazer isso aqui no país. Não podemos fazer isso aqui dentro do Egito, porque os sacrifícios que nós prestamos a Deus, para os egípcios, eles são sacrilégios. Os egípcios entendem como loucura o sacrifício que nós oferecemos a Deus, entendem como um sacrilégio os sacrifícios que nós oferecemos a Deus. E é um fato, queridos, que a palavra de Deus já mostra isso para nós, que as coisas de Deus para o homem natural são loucura.
A nossa adoração para o homem natural é loucura. Você não pode tentar fazer pessoas naturais entenderem coisas espirituais, porque elas não vão entender. Elas vão te criticar, elas vão se levantar contra você, elas vão tentar te atrapalhar, elas vão tentar te impedir, elas vão lançar palavras que, se o seu coração não estiver blindado, vão paralisar o seu coração de cumprir o propósito. Então o que você tem que fazer? Compreender que a sua vida de adoração não pode ser baseada, pautada naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas acham, naquilo que o mundo pensa. Você precisa continuar adorando ao Senhor. Ei, decreto nenhum impediu o adorador de adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós continuamos adorando ao Senhor. Se você realmente é um adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, da sua casa você tem adorado, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Se você está diante do Senhor, como nós estamos nesse momento, você pode adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas para o mundo o que nós fazemos é loucura. Somos tratados como pessoas insanas pelo que nós fazemos. Suas ofertas, seus dízimos, o louvor, a adoração que você canta, a forma como você mudou, a sua vida foi transformada por Deus. Eles não conseguem entender. Ah, mas fulano não era assim antes, ciclano não era assim antes, mas começou a ter uma nova conduta, porque a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós não nos conformamos a esse mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. E assim nós experimentamos toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que o inimigo tenta te manter escravo. Vai, continua adorando a Deus, mas faça isso aqui mesmo, fica aqui dentro do Egito. E o que isso significa? Aquelas pessoas que têm uma vida dupla. Elas são crentes diante da igreja, mas são ímpias diante do mundo. Elas são crentes diante dos crentes, mas são ímpias diante dos ímpios. E tem pessoas diante dessa transmissão que vivem uma vida assim. No meio dos crentes fala igual a crente, no meio do ímpio fala como ímpio, xinga como ímpio, canta como ímpio, faz como ímpio faz. Esse não é um tempo de brincar com Deus. Isso foi falado aqui no momento de oração de ontem. Não é tempo de brincar com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus sobre a nação e sobre as nações da terra. Como é que você vai continuar brincando com o Todo-Poderoso? A palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 35 e 36, que é um texto que eu amo demais. Diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre, pertence a ela para sempre. O verso 36 diz: portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O escravo não permanece para sempre na casa do pai, mas o filho permanece para sempre. Ei, tem filhos pródigos, filhas pródigas diante dessa mensagem, mas que nessa noite, guiados pelo Espírito Santo de Deus, vão voltar para a casa do Pai, vão voltar para a presença do Pai, porque não há mais tempo de brincar com o Senhor. Ah, meu irmão, assim como o pródigo viveu um tempo de calamidade, para que ele se lembrasse que ele tinha um pai, e que na casa do Pai até os servos são melhores tratados, Deus tem permitido pessoas entrarem em tempos de crise, tempos críticos, para que elas se lembrem, existe um Deus Todo-Poderoso, e Ele não é só Deus, Ele é o meu Pai. Então eu voltarei para a casa do meu Pai, eu me arrependerei, eu direi para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus servos. E nós sabemos que se houver arrependimento genuíno, se houver a atitude de se levantar e de fato vir de encontro ao Pai, o Senhor Deus restaura a sua aliança com Ele. Queridos, terceira estratégia que o inimigo lança é a seguinte. A terceira estratégia do diabo para tentar impedir a sua adoração é a seguinte: conduzir você a manter pontes com o mundo. Ele faz de tudo para fazer você manter pontes com o mundo. O que são as pontes com o mundo? Sabe, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas tem saudade da vida que vivia lá no mundo. A música é uma ponte para algumas pessoas. Ouve as músicas que ouvia lá no mundo e sente saudade daqueles tempos. O coração ainda está ligado lá do outro lado. Para que serve uma ponte? Ligar um lado no outro.
Há um abismo entre o céu e o inferno. Há um abismo entre o reino de Deus e o império das trevas. Mas tem pessoas que mantêm pontes. Foram retiradas de lá por Deus, mas mantêm pontes. Se o teu futebol for uma ponte que te leva a voltar a agir como antes, a se comportar como antes, a falar como antes, rompa com o futebol. Se a música te leva a ser como antes, a agir como antes, a falar como antes, a sentir saudade daquilo que você vivia lá no Egito, porque o Egito é a representação do mundo, rompa com isso, abandone. Já era para ter abandonado há muito tempo. O que tem mantido você preso ao passado? Tem relacionamentos que são pontes com o passado. Relacionamentos que são pontes que ligam pessoas, sabe, há tempos em que elas viviam distantes de Deus, e elas todas as vezes que se voltam para esse relacionamento, elas voltam atrás, retrocedem, saem do centro da vontade de Deus. O Senhor está dizendo para você, rompa com as pontes que te fazem voltar ao mundo. Porque uma das estratégias do inimigo é essa, manter você preso, manter você ali dentro como escravo. Uma das estratégias do inimigo é fazer com que você continue ali. Ah não, aqui é o seu lugar. Produz saudade no seu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Êxodo capítulo 8, verso 28. Êxodo 8, 28 diz assim: disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Ah, queridos, presta atenção nisso aqui, porque eu não posso me demorar, mas é importante que você entenda isso. Olha a estratégia do diabo. No final de tudo, depois que ele diz, olha, eu vou deixar vocês irem prestar culto, mas não se afastem muito, ele pede, e orem por mim também. Ah, como tem gente sendo enganado pelo diabo, nesses termos que o inimigo usou aqui, com Faraó. Pessoas que estão vivendo na prática do pecado, e alegam que estão ali para poder salvar vidas, para transformar pessoas. Não, eu estou aqui para ajudar a fulana, ou para ajudar o fulano que está muito mal, mas você está entrando na prática do pecado. Ei, se você não foi transformado, não tem que transformar as pessoas. Se você quer ser um agente de transformação, deixa Deus transformar você primeiro. Porque o diabo vem com essa estratégiazinha. Ore por mim também. Está querendo te conduzir ao erro, mas está pedindo oração. Está querendo te conduzir ao erro, mas está fingindo que está favorecendo você, para você prestar culto a Deus. Olha que ele diz, mas não se afastem muito, eu vou deixar vocês irem, porque Deus começou a apertar mais, Deus começou a lançar mais pragas sobre o Egito. Aí agora o faraó fala, eu vou deixar vocês irem, mas não se afastem muito. Olha qual foi a resposta de Moisés, queridos. Moisés, ele dá uma resposta clara, ele diz, não, tem que ser 3 dias de viagem dentro do deserto. Não pode ser aqui perto, não pode ser aqui nas redondezas, não pode ser aqui, não, a adoração para o Senhor, irmãos, é num ambiente só nosso. A adoração para o Senhor é num ambiente entre você e Ele. É por isso que tem gente que pode estar dentro da igreja, dentro do templo, e não está adorando a Deus. Tem gente que está dentro de casa e não está adorando a Deus, não está prestando atenção na palavra, não está adorando a Deus através dos louvores, e acham que estão servindo ao Senhor. Olha, veja o que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 39 e verso 40, quando a palavra de Deus fala sobre a saudade que os israelitas sentiram do Egito. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 7, verso 39 de Atos dos Apóstolos, diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações, presta atenção, não voltaram de corpo, mas em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faz para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Repara que eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas o coração estava lá. Eles estavam caminhando no centro da vontade de Deus,
mas o coração estava distante de Deus. Tem gente que senta diante da transmissão e já começa errado, porque assiste a transmissão, não participa. O culto não é para você assistir, o culto é para você participar. E como é que você participa? Na hora que o louvor diz, levante a mão, adore ao Senhor, você levanta a mão e adora. Aplauda ao Senhor, você aplaude. Dê glória a Deus, você dá glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu peito e declare isso. Você coloca a mão sobre o seu peito e declara. Você participa do culto. Mas tem gente que assiste. Aí o corpo está diante do culto, mas o coração está lá no Egito. O corpo está diante do culto, mas a mente está pensando em tudo que tem que fazer, tudo que precisa fazer, como tem que fazer. Você precisa repreender essas ações malignas, são influências e ataques malignos para roubar a sua mente, a sua atenção do louvor e da adoração ao Senhor. Porque ele sabe, o diabo sabe, se ele conseguir tirar a adoração, e o que é a adoração? A manifestação de um coração grato. Guarda isso na sua mente, no seu coração. O que é adoração? Adoração é a manifestação de um coração grato. Adoração tem a ver com gratidão. Eu adoro a Ele porque eu sou grato, não porque eu quero alguma coisa. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se. Deus não propõe que Ele vai te transformar, Ele propõe que Ele vai te remir, vai te salvar. Ele propõe que Ele vai te libertar, mas você precisa se transformar. Transforme-se. Como que Ele te transforma? Ele traz a luz no seu entendimento e agora você muda o seu comportamento. Parado diante do culto, assistindo como se fosse um filme qualquer, como se fosse uma programação qualquer, às vezes com menos empolgação do que assistindo um filme de ação, porque não está nem ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Deus não é um velho caquético, carente de atenção, que fica tentando fazer você ouvi-lo. Ele fala, se você fechar o seu coração para não ouvir, Ele continua falando com quem quer ouvir, e Ele não perde nada se você não der atenção para Ele, mas você perde tudo. A quarta estratégia que o inimigo utiliza para tentar impedir a nossa adoração é a seguinte: tentar impedir a adoração em família. Ele tenta impedir a nossa adoração em família. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e apresentem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Verso 10 diz: disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor, quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. Olha a ameaça que o faraó faz. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Olha como o inimigo tenta impedir a adoração em família. O inimigo faz de tudo para impedir você de prestar culto a Deus com a sua família. E aí tem pessoas que não entendem isso ou que não sabem disso e conseguem deixar a família de qualquer maneira. Sabe, existe uma diferença quando a sua família não é cristã e você é. Então você adora ao Senhor, você busca a Deus, você respeita eles, você tem ações e atitudes de quem respeita ao próximo, mas você não deixa de adorar ao Senhor. Agora tem pessoas que a família inteira é crente, a família inteira conhece a palavra, mas na hora do culto, o filho está brincando lá na China, a filha está brincando lá no Japão. Crianças que têm idade para ouvir a palavra, o filho está no videogame, a filha está no videogame, o filho está no vídeo, a filha está no vídeo. Nós não podemos permitir que o inimigo roube a nossa família. Nós devemos adorar a Deus em família. Deus
fechou as portas dos templos, porque o inimigo não tem poder de fazer isso. Foi Deus quem permitiu, para que a igreja aprendesse a adorar em família. Só que tem muita gente que não entende isso, e quer viver uma vida de adoração sozinho. Se a sua família não é cristã, jejue e ore, peça ao Senhor, clame ao Senhor e se comporte como quem serve a Deus, para que o seu exemplo seja testemunho de transformação para a vida deles. Mas não deixe de buscar a Deus pela sua família. Agora, se a sua família é crente, não permita que a sua família não adore ao Senhor junto com você. Adore ao Senhor com a sua família. Se você é o chefe da casa, ore com eles, busque a Deus com eles, pregue a palavra, adore ao Senhor, participe do culto junto e mostre a seriedade, a reverência ao Senhor, para que eles sigam o seu exemplo. Sabe, agora eu quero mostrar para você a quinta e última estratégia que o diabo usa para tentar impedir a nossa adoração. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que, assim como nós já vimos aqui, famílias que estavam separadas, divididas espiritualmente, e hoje estão unidas adorando ao Senhor. Tem gente diante dessa transmissão, membros dessa igreja, que quando começou essa quarentena, a esposa servia a Deus e adorava a Deus aqui, e o marido não, o marido nem queria nem ver minha cara. Mas hoje o marido é uma bênção de Deus para essa congregação, e a família adora ao Senhor junta, e a família louva ao Senhor, filhos, marido, esposa, todos adorando ao Senhor em família. Queridos, se Deus fez isso na vida de uns, também pode fazer na sua família, na sua casa, na sua vida. Creia no Senhor. Aquela pessoa que você acha que nunca vai se converter, meu irmão, quem diria que Pedro um dia iria se converter, e Pedro se converteu e foi um dos maiores apóstolos da história da humanidade. Quem diria que Paulo se converteria ao cristianismo, assassino de crente, mas se converteu e se tornou um dos maiores apóstolos da história da humanidade. A pessoa que você acha que nunca vai se converter, só você que não pode desistir dela, porque Jesus já não desistiu. Ele foi até o final. Continue orando, continue se comprometendo com Deus, tendo vida com Deus, se comportando como servo e serva do Senhor, e Deus vai transformar a vida dessa pessoa através da sua vida. Creia nisso, manifeste a natureza divina, e o Senhor glorificará o nome dele através de você, e essa pessoa conhecerá a Cristo e dirá: olha, verdadeiramente só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Agora a quinta e última estratégia é a seguinte: impedir a adoração com os nossos bens. O inimigo tenta impedir a nossa adoração com os nossos bens. Veja, Êxodo 10, verso 24 em diante diz assim: então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Queridos, olha, quando eu vejo isso aqui, quando eu leio esse texto, eu percebo que Moisés se comporta de uma outra maneira aqui. Repara que em todas as vezes que ele se apresentou diante de Deus, ele foi no poder e na autoridade de Deus. Mas nessa última vez que Faraó chama ele à presença, e Moisés chega lá, Faraó faz a proposta: vão, podem ir adorar o Deus de vocês, pode levar as mulheres e as crianças, mas os bens não vão, os animais vão ficar. Aqui eu vejo Moisés se irando, porque repara, o inimigo tentou impedir a adoração fora do Egito, o inimigo tentou impedir a adoração em família, o inimigo tentou impedir a adoração com os bens. Ele faz de tudo para tentar impedir a nossa adoração, mas a grande realidade é que muita gente não tem consciência do quanto é importante adorar a Deus com os nossos bens. Repara a revolta de Moisés, que ele diz: de maneira nenhuma, nenhum casco de animal vai ficar. O inimigo tem trabalhado na vida de algumas pessoas
produzindo o efeito da ingratidão. E lembra que foi ministrado aqui no último culto? Quando nós entronizamos, quando nós louvamos a Deus, nós entronizamos Ele sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas quando nós murmuramos, nós entronizamos a Satanás. E estar entronizado significa estar sobre o governo. Agora, quando nós somos gratos a Deus, nós entronizamos a Ele. Quando somos ingratos, Satanás aproveita a oportunidade para poder tomar aquilo que nos pertence. Pessoas sem saúde, pessoas sem família, pessoas sem estrutura emocional, sem estrutura espiritual. Por quê? Porque vivem manifestando a ingratidão a Deus no louvor, aquele que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, porque alguns estão cantando com a boca, mas o coração está longe de Deus. Em vão adoram ao Senhor, apenas prestando culto humano, mas não adorando a Deus em espírito e verdade. Outros são ingratos a Deus, porque mesmo tendo a possibilidade de servir ao Senhor com a família, de adorar a Deus com a família, continuam fazendo do seu jeito e não do jeito de Deus. Outros manifestam a ingratidão porque preferem se manter como escravos, mesmo depois de terem recebido a liberdade, e vivem presos a práticas de pecado, vivem presos a coisas que os afasta de Deus. Outros entronizam o inimigo porque não servem a Deus com os bens. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir falar disso, mas eu não estou aqui para falar o que você gosta de ouvir, eu estou aqui para falar o que Deus manda falar. Sabe, em dias difíceis, nós vemos poderosas ações de adoração por meio dos bens. A viúva de Sarepta não tinha nada, e o pouco que ela tinha, Deus requereu dela através do profeta. E qual foi a atitude dela? Ela serviu ao Senhor, e Deus trouxe sobre ela prosperidade e bênção. Agora tem gente que parece que não entende isso. Quando as coisas vão apertando, pensa assim: não, as coisas estão apertando, então agora não é hora de adorar a Deus com os bens, é hora de segurar. Porque se eu ofertar, se eu abençoar, se eu fizer, vai me faltar. E aí realmente vai te faltar. Porque a semente que produz muitos frutos não é a semente plantada com amargura. A semente que produz frutos é a semente que você planta e você trata o solo. Ela recebe as chuvas e ela cresce e produz frutos. Então, quando o inimigo tentar gerar no seu coração, se eu ofertar, se eu devolver dízimo, se eu fizer a minha parte com os meus recursos, vai ficar apertado para mim, vai ficar difícil. Você repreende, você fala: em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido, mas tem autoridade de Deus para falar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu sirvo ao meu Deus, Ele abre os céus e abençoa a minha vida. Tem testemunhas aqui, tem testemunhas aí, de que abençoaram a obra do Senhor, de que ofertaram, de que lançaram ofertas, de que começaram a devolver os dízimos, e Deus abriu os céus e prosperou na sua vida, e abençoou, e Deus fez milagres financeiros, e Deus fez obras na sua vida. Se tiver testemunhas, coloque aí: eu sou uma testemunha. Tem testemunhas aqui? Se tiver, só se tiver mesmo, fala assim: eu sou uma testemunha. Para o mundo isso é loucura, para o mundo isso é insano, para o mundo isso é sacrilégio quando o pastor abre a boca para falar sobre isso. É por isso que tem muitas igrejas definhando, templos definhando, igrejas fechando as portas. Sabe por quê? Porque não tem um povo adorador que entendeu que a adoração não é só fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, mas é fruto de um coração grato a Deus, e não só com as nossas palavras, não só com as nossas ações, mas também com recursos. Você sabe bem que o seu pastor é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe que eu não estaria falando isso aqui se não fosse uma direção do Espírito Santo. Vocês têm provas disso, da ação de Deus, e de todas as vezes que o seu pastor diz: assim diz o Senhor entra com providência, abre o céu e manifesta a ação que Ele falou que ia fazer. Que eu quero dizer para você nessa noite: o inimigo tem roubado de muitas pessoas a bênção do Senhor. O inimigo tem roubado de muitas pessoas nesses dias,
a intimidade, a comunhão com Deus. O inimigo tem roubado de muitas pessoas nesses dias. Os céus que poderiam estar abertos sobre a vida de muitas pessoas está fechado, porque ao invés de produzir gratidão e honra, estão produzindo ingratidão e desonra para com o Senhor. Eu convido você a se arrepender diante do Senhor, a romper com o Egito, a entender que a adoração é algo importante para Deus, a tratar o culto na sua casa com seriedade, a tratar o momento de oração com seriedade, a tratar a sua vida devocional de leitura da palavra com seriedade. Queremos a proteção de Deus, mas não queremos fazer a nossa parte. Imagina se Deus dissesse para o povo hebreu: passe o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas, e eu protegerei vocês, o espírito da morte passará ao longe. Aí o povo hebreu: não vou passar, eu não vou sair agora para sacrificar animal nenhum, porque, pelo amor de Deus, está tudo tão difícil, está caindo fogo do céu, os animais estão morrendo com úlceras, está muito complicado, tanto caos e destruição ao nosso redor, como que eu vou fazer sacrifícios para Deus? E aí o Senhor diz o quê? Sacrifiquem um cordeiro, cada família sacrifique um cordeiro, e sacrifício é oferta no Antigo Testamento. Sacrifique um cordeiro, passe o sangue nos umbrais, nas vergas das portas. Essa parte da mensagem está te incomodando? Se tiver, repreenda o demônio que está tentando perturbar você, que está tentando roubar a bênção de Deus da sua vida. Essa parte da mensagem te incomoda? Ouvir falar sobre oferta te incomoda? Repreenda isso em nome de Jesus e diga para o Senhor: Espírito Santo, toma a minha vida e me enche de um coração grato, para que eu possa prestar gratidão a Deus com tudo que tenho, sou e faço, porque eu quero ser uma bênção. Eu não quero só abençoar, eu quero ser uma bênção. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quanto Deus dá importância para a oferta como adoração, como ato de adoração. A viúva de Sarepta, aquela viúva que colocou a sua única moeda dentro do gasofilaço, e Jesus recebeu aquela oferta, Deus recebeu aquela oferta com muito mais valor do que os que estavam colocando rios de dinheiro lá, porque ela ofertou de coração. O próprio Jesus, quando nasceu, os magos chegaram até a tenda onde Jesus estava, até a casa onde Jesus estava, e ali eles levaram incenso, ouro e mirra, e eles adoraram a Deus com recursos. E alguns historiadores dizem que depois, mais à frente, quando Maria, José e Jesus tiveram que fugir para o Egito, foi com esses recursos que eles se mantiveram lá no Egito, até que eles pudessem voltar para a terra deles. Ei, em nome de Jesus, eu quero convidar você a quebrar o teu coração diante de Deus. Você se lembra da mulher pecadora que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e derramou o óleo precioso aos pés dele? Ela prestou adoração com recursos, não só com palavras. O fariseu prestou adoração de boca, chamou Jesus de Senhor, chamou Jesus de mestre, mas o coração dele estava longe de Deus. Aquela pecadora não usou palavras, mas ela se derramou aos pés de Jesus, ela derramou o óleo precioso aos pés de Jesus. Não importa o que dirão a seu respeito, a adoração dos filhos de Deus para o mundo é sacrilégio, a adoração dos filhos de Deus para o mundo é loucura, mas o Senhor conhece o meu e o seu coração, e Ele diz para você: hoje eu quero quebrar, romper, desatar tudo que está impedindo a bênção financeira na sua vida, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus venha com poder e transforme a sua mente e o seu coração. Se você tem pontes com o passado, rompa com elas hoje, para ter vida com Deus. Se você estava vivendo uma vida dupla, no meio dos crentes agindo como crente, no meio dos ímpios como ímpio, só você, Deus e o diabo conhecem o seu coração. Você precisa romper. E aí você diz: não, o diabo não conhece meu coração. Não, ele conhece porque você revela atitudes que ele enxerga. A Bíblia diz que ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele vê a sua conduta no meio dos crentes, vê a sua conduta no meio dos ímpios. Rompa com o Egito, rompa com o mundo, rompa com o pecado.
O Senhor te chama para você se voltar a uma adoração em família. Tem pessoas diante dessa transmissão que estão rompidos com a família, não tem mais vida com a família, e o Senhor te chama, volta. Qual é a ordem de Jesus? Espere eles pedirem perdão a você? Não, a ordem de Jesus foi: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vá até o teu irmão depressa e peça perdão a ele. Não é para que você espere que as pessoas se consertem com você, a sua família se conserte com você. Você se conserta. Você se acerta. Porque você recebeu a luz, você recebeu o entendimento, e não adianta ficar resistindo a Deus, porque quanto mais você resistir a Deus, mais Ele vai te esmagar, mais Ele vai te bater, mais Ele vai te apertar. Deus, como eu disse ontem aqui, guiado pelo Espírito Santo no momento de oração, Ele não tem peninha de você, Ele não tem peninha de nós. Foram 430 anos do povo hebreu no Egito clamando por misericórdia, e geração após geração foi nascendo, crescendo e morrendo lá, até que Ele os tirou do Egito. 70 anos na Babilônia. Deus não tem peninha. Não adianta chorar e fazer de pobre coitado, de pobre coitada. Espírito de autocomiseração. Quem age é o diabo, não Deus. Lembra do que já foi ensinado aqui? Quando Pedro chega e fala: tenha piedade de ti, Senhor, tenha misericórdia de ti. Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. Por quê? Porque enquanto Pedro estava falando com Jesus, estava tudo certo, mas no momento em que ele diz: olha, tenha misericórdia de ti mesmo, tentou produzir um espírito de autocomiseração. Jesus falou: isso é comportamento de demônio. Então, em nome de Jesus, conserte-se com Deus, conserte-se com a sua família. Se eles não quiserem caminhar contigo, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer de tudo para ter paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Então você se conserta. Se eles rejeitarem o presente volta para você. Você não compra um presente e dá para alguém, a pessoa vira e fala: não quero esse seu presente. Ah, perdi um presente. Poxa vida, gastei dinheiro à toa. Não. O presente que rejeitaram fica sendo seu. Você não gastou dinheiro à toa, agora aquilo pertence a você. Perdão é a mesma coisa. Se você pede perdão e rejeitam, ele passa a ser seu. Agora eu quero convidar você a também entender que Deus nos chama para que prestemos adoração a Ele com os nossos recursos.